A gente tem atendido, né, bastante casos de leishmaniose e isso vem nos preocupando, né? Bom, nós falamos que a doença é uma zoonose, doutora Nicole, e quais são. Ela ataca gatos, cachorros, que tipo de pet ela ataca e de que forma esses animais são contaminados? Então, gato, cachorro, né? E o que que acontece, né? É por uma picada de um mosquito. O Lá mos... vem o mosquito de novo. Desculpa. Imagina! Mas é o mosquito palha, né? O palha é o principal vetor da doença. Então, ele pica o cachorro, né? E o cachorro, ele acaba, né? Sendo um meio, né? Para transmitir também, né? O mosquito vai lá, pica o cachorro e acaba, né? Picando a gente que pode contrair a doença, né? Quer dizer, nós temos aí uma situação parecida com o mosquito da dengue, é isso, né? O mosquito da dengue pica alguém que está contaminado, aí se contamina, depois pica a Dalcília. Olha, não é uma coisa agradável ter dengue, viu, gente? E aí a doença está por todos os cantos. Isso. Mas, assim, a leishmaniose, né, são duas formas, que pode ser tanto leishmaniose cutânea, né, e como leishmaniose tegumentar, né. Então, o que que acontece, né? O, o mosquito, ele pode tanto pegar no órgão, né, quanto na pele, né. Então, é bem preocupante e pode levar a óbito, né? Como é que eu sei que o meu cachorro, que o meu gato estão com a doença? Então a gente faz primeiro, né? É uma consulta, a gente examina, né? O animal, porque como ele pode, né? Ele pode se manifestar de forma, né? Na pele, como pode ser interno, né? Baço, né? Fígado, rim. Então a gente vai fazer, né? Uma triagem, né? E vai solicitar alguns exames para sim, daí sim, diagnosticar a leishmaniose. Há uma semelhança, por exemplo, na pele do animal, do cachorro, do gato, como se fosse uma sarna? É bem assim inespecífico, mas pode sim. O último caso que eu atendi foi um cachorro que apresentou bastante falha de pelo, né? Um pelo bem opaco e não tinha associação de bactéria, né? Não estava coçando, mas estava um pelo seco, né? E chamou muito a atenção da tutora, né? E ela veio através de mim, né? Investigar a causa. E existem várias possibilidades, né? De uma queda de pelo. E a gente foi mais a fundo e conseguiu diagnosticar uma leishmaniose. Só lá na São Francisco, Cornélio, seja bem-vindo mais uma vez aos microfones da Vale, principalmente aqui no nosso Conexão 99. Quantos casos vocês têm atendido, não sei se por semana, por mês, né, nos últimos tempos aí? É porque a preocupação existe de uma proliferação da doença. Uhum. Boa tarde, Dalcira, ao Volney, aos ouvintes aqui da Rádio Vale. É um prazer enorme estar aqui no teu programa. Quero agradecer esse espaço que eu conversei contigo fazem 2 dias. Esse é o nosso primeiro programa divulgando, né? São dados que a gente tem que orientar a população. A leishmaniose é uma doença que já existe em Santa Cruz há um bom tempo, Santa Maria também. Eu sempre dizia que Cachoeira parecia uma ilha, que nesses 11 anos de clínica nós tivemos apenas 2 casos até esse ano. E esses 2 casos foi um animal que veio de Uruguaiana, que também é uma região que tem bastante leishmaniose, e o outro que veio de Santa Cruz do Sul. Esses 2 animais, então, não foram. O contágio não foi em Cachoeira do Sul. Foram importados. Foram importados para cá. Do ano passado para cá, começamos a falar mais sobre a questão da importância da prevenção, do tratamento, dessas coisas todas. E aí, quando entrou a doutora Nicole, que começou a atender essas questões dermatológicas na clínica, né? Porque, como ela disse, principalmente, tu vai perceber que o animalzinho vai ter algumas lesões na pele, principalmente. Isso é o que tu consegue observar a olho nu. Né? Então, Sim. essa é a parte, vamos dizer, clinicamente visível que tu consegue ter uma noção, olha, o que, que pode ser. Nós tivemos um caso de um animalzinho que já estava em tratamento em outra clínica veterinária e ele não respondia ao tratamento.
Então, quando a doutora Nicole fez, né, a gente manda para fazer um PCR, né, um laboratorial, né, um exame laboratorial. Tem o teste rápido, como o da dengue, mas tem o teste laboratorial, que é o que dá mais segurança no resultado. E acabou dando positivo, né? Desse e os outros casos, nós já tivemos 4 nesse ano, num pequeno espaço de tempo, né, doutora Nicole? E isso nos preocupa, porque se são 4 casos diagnosticados, atendidos pela Clínica São Francisco, quer dizer que existem vários outros casos. E essa é uma doença, uma zoonose, como a doutora falou, ela é transmissível, né? O vetor de transmissão pode transmitir para o ser humano, né? Então, esse animal, ele é obrigatoriamente, ele precisa ser feito um tratamento nesse animal para ele não contaminar os seres humanos e os outros animais. E a notificação da nossa parte para a vigilância sanitária também é obrigatório. Então, no primeiro caso, nós tivemos por parte dos agentes de epidemiologia da Prefeitura Municipal, fizeram um belo de um trabalho, foram na propriedade, investigaram na região para ver as questões do mosquito palha, como a doutora falou, e fazem um monitoramento desse animal. Porque esse animal, a primeira coisa que tem que ser feita é colocar uma coleira para o mosquito não sentar nele e picar ele novamente e não contaminar outras pessoas e outros animais. Essa é a primeira atitude que é feita dentro da clínica. E depois tem que ser feito um tratamento desse animal, é um tratamento que não é barato, é um tratamento, né, que tem um valor um pouco elevado, mas esse tratamento vai fazer com que o animal fique, vamos dizer assim, que não vá transmitir a doença. Então, essa carga de transmissão, ela diminui de certa forma. Mas a coleira, para não sentar nenhum mosquito, que a gente chama de efeito repelente, né? Ela é obrigatória. Então, essa ilha, que era cachoeira, só para encerrar a participação inicial, deixou de ser. Se a gente já tem, nesse período curto de espaço de tempo, já 4 casos diagnosticados, quer dizer que tem muitos casos por aí. Se nós já tivemos tantos casos de dengue, quer dizer que o contágio da leishmaniose pode ter sido muito grande e pode começar, nesse próximo período, manifestar essa nova doença, uma zoonose, né, que tem que ficar de olho cada vez mais. Porque, na verdade, só para lembrar que o mosquito da dengue, gente, ele está dormindo, esperando um calorzinho. Como nós tivemos nos últimos dias aí temperaturas bem agradáveis e muito sol e calor, esses ovos acabaram eclodindo e nós já temos, de novo, um número bastante elevado de casos de dengue. E nesse caso, doutora Nicole, nós estamos falando de 4 casos na Clínica São Francisco. Mas, se nós formos levar em conta as outras clínicas, né, e também aqueles casos que não são notificados, porque o tutor, isso aí é só uma sarna, vou tratar, né, com sabonete, com alguma coisa assim, e não leva em conta e não vai pesquisar. Quer dizer, nós podemos ter aí uma situação de zoonose bem séria em todo o município. Quando a gente fala todo, é a zona urbana e a zona rural. Com certeza, né? Imagina passar um remedinho, né? Ou não ir atrás, né, de um profissional que vá a fundo, né? Até porque a doença ela pode se manifestar tanto de forma cutânea, né, da forma que é visível, quanto na forma, né, mais interna, vamos dizer assim, né, que é mais específica. Daqui a pouco vai num hemograma, num bioquímico, né? Então, assim, é bem preocupante. O mosquito da dengue, a gente sabe que é aquele que tem as listrinhas branquinhas. O mosquito palha, a gente pode identificar? Ele tem alguma característica, né, que dê para olhar assim, aqui tem um mosquito palha. Sim, ele é bem como o nome, né, palha. Ele é a cor de palha, assim, marrom. Bem clarinha. Bem magrinho, bem sequinho, bem sequinho. Até resolver. Mas é o mosquito, que normalmente quem faz o estrago é a mosquita, né? Deve ser a mesma questão, coisa. basicamente, é o seguinte: se a gente eliminar o máximo de casos possíveis, que são animais infectados com essa doença, vai diminuir o número de contágio, né? E possível transmissão para os seres humanos. Então, uma coisa que a gente sempre deixa muito claro para as pessoas é a preocupação não só com o paciente animal, né? Mas pensar também nos outros animais que tem na casa e nas pessoas, né, que fazem parte dessa casa, porque é uma zoonose, ela pode ser transmissíveis para os seres humanos. Então, nós queremos fazer esse alerta para que as pessoas, quando tenham
né, algum desses sinais, né, elas procurem as informações, porque pode ser sim a leishmaniose, pode ser uma zoonose, mas também chamar atenção das clínicas veterinárias, né, de quem trabalha nessa área, porque até então a gente não pesquisava, como a doutora falou, existe essa questão silenciosa, que daí você não vai atrás, não pesquisa. Ah, uma alteração de baço, pode ser várias coisas. Ah, mas essa alteração de baço e a alteração no hemograma pode te levar a pensar que é uma leishmaniose. Então, essa investigação por parte dos profissionais, das clínicas veterinárias, também da nossa parte é um alerta e é importante fazer isso. Só para te dizer, eu conversei hoje na parte da tarde com a vereadora Adriana Paladino, ela vai levar esse assunto para a tribuna na próxima segunda-feira, né? E a gente quer, da nossa parte, fazer esse alerta para a população. Que é um caso, na verdade, é uma zoonose, vai atacar o cachorro, o gato, enfim, ou outros animais, poderá? O cavalo, o boi, poderá ou é apenas cachorro e gato? Mais enfoque cachorro e gato. Cachorro e gato, mas não significa que outros animais não possam ser contaminados. Oi? Se tem idade para pegar a leishmaniose do cachorro? Não. Não O tem mosquito idade. não escolhe quem pica, né? Pois é, eu mandaria todos os da cidade lá para a zona do Volney, mas infelizmente não, né, não vai dar. Mas brincadeira essa parte. Brincadeirinha. Qual o sintoma que um ser humano, né, que a Dalcira, que o Volney, que o Cornélio, precisam ficar atentos, né, no caso da leishmaniose? Então, às vezes, né, a febre, né, infecção, né, aquela febre prolongada, lesões, às vezes, em pele que não cicatrizam, né, ulcerativas, assim, abertas, né, são sinais clínicos bem típicos da doença. A doença tem vacina, seja nacional, seja importada, ou ainda não? Ela teve por um período, mas agora não tá mais... como é que eu vou te dizer Em produção? Não tá Não mais... temos, então, Não vacina. temos. Teve por um tempo e, infelizmente, Teve um agora tempo não... que teve a questão da prevenção à leishmaniose e tal, hoje não... Não. Eu não saberia te dizer por quê, a gente até pode pesquisar e trazer essa informação. Talvez sim, ou vocês ficam me devendo isso, porque pode ser pelo custo, ou pela baixa procura, ou, né, e até por falta de campanhas, né, Cornélio? Porque o que a gente está fazendo aqui é detonando um alerta e a gente espera que todos os órgãos envolvidos, Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, Departamento de Epidemiologia, assim como há essas campanhas de dengue e de outras doenças, que se começa a pensar também, porque o que nós temos, a grande preocupação nesse momento, doutora Nicole, me parece seria não o cachorro que está lá na casa da Dalcira, mas aquele cachorro que está na rua. E o que nós temos, gente, é absurdo o número de cachorros que nós temos vagando pelas ruas da cidade. É algo inacreditável. Eu nunca vi tanto cusco abandonado quanto eu tenho visto atualmente. Aumentou consideravelmente. E esses animais também são a preocupação, né? Porque os que estão lá, que têm tutores, de repente... Na verdade, todos são, porque o mosquito não escolhe, né? Sim. Então, todos eles têm essa preocupação. Existindo a possibilidade de prevenção, obviamente, os tutores... O que a gente orienta os tutores é o seguinte, uma coleira, né, utilizar uma coleira com repelente, né? Tem coleira que é repelente ao mosquito, né, da leishmaniose. Utilizar isso, né? A coleira deu a validade lá dos 8, 10 meses, troca a coleira, esse animal vai estar protegido à picada do mosquito. Então, esse animal vai estar com a sua prevenção em dia. Então, essa é a primeira preocupação que os tutores têm que ter. Manter esse animal com a coleirinha, né? Que a gente se preocupava antes com pulga e carrapato, agora pulga e carrapato e também o mosquito da leishmaniose. Pois é, e agora juntando ao mosquito da dengue, e com relação a seres humanos, vamos juntar aí o mosquito palha, que é o transmissor da leishmaniose. Mas quando eu falei em animais abandonados, porque aquele que tem o tutor ou a tutora, ele está sendo monitorado de qualquer maneira, né? Porque, bem ou mal, ele vai ganhar algum tipo de tratamento. Agora, esses abandonados na cidade, quem cuida deles? Exato. E aí eu digo o seguinte, a primeira preocupação que tem que ter em relação aos tutores é a preocupação se apareceu alguma lesão de pele nesse animal. Procure, né, um veterinário, né, procure ajuda para isso. E o segundo alerta é para os médicos veterinários. Qualquer alteração,
né, da questão do hemograma, do baço, enfim, pense clinicamente que esse animal pode estar com leishmaniose. Então, fazer os exames por parte dos profissionais de saúde também é um alerta que também é importante. Até agora, talvez até pelo número muito baixo de casos, não, vamos tratar outras doenças, mas não vamos pesquisar exatamente essa zoonose, né, doutora Nicole? Isso é um problema também. Então, hoje o alerta fica, se chegar lá um cachorro, um gato, com algum desses sintomas, que se pesquise também a questão. Tomara que não seja, né? A gente sempre torce que seja pela melhor situação. Mas, se for, que se busque este tratamento. E eu gostaria de saber, Vinícius, que a própria zoonose do município, o setor de epidemiologia, também já está atento a isso, meio ambiente, a Secretaria da Saúde, porque daqui a pouco, né, todo mundo vai ter que estar envolvido nessa campanha, assim, da mesma forma que, felizmente, a gente também tem muito, eu acho que Cachoeira, não sei, a raiva canina nós temos há quanto tempo, né? Não temos casos. Nenhuma notificação. Nenhuma exato, notificação. Felizmente, porque tivemos aí muitas campanhas em relação a isso e conseguimos praticamente erradicar no município. Não sei no Rio Grande do Sul, mas eu acho que faz muito tempo que eu não ouço falar. No estado, eu vi um caso final do ano passado, né? Mas não sei se estava sendo investigado. Me lembro se foi perto da fronteira, não sei se foi Bagé ali, Uruguaiana, não me lembro. Mas lembrando que hoje, isso é importante lembrar, vários hotéis, eles aceitam o PET, né? Então, eu tenho vários clientes que viajavam, por exemplo, para Serra, para Gramado, para Caxias, né? E levavam seu pet junto e estava tudo certo. Há poucos dias, eles começaram a nos dar um retorno dizendo o seguinte: se o animal não estiver com a vacina da raiva em dia, com a carteirinha em dia, vários hotéis já não estão aceitando esses animais lá. Então, essa preocupação, a raiva está, vamos dizer assim, controlada, mas a vacinação ela tem que seguir. Essa questão da prevenção ela é bem importante. Não, eu acho que se nós temos as condições de fazer a vacina, isso não vale só para cachorro, não. Né? Eu acho que os hotéis daqui a pouco, até para que pais criem vergonha, que comecem a exigir também as carteirinhas de vacinação dos filhos, né? As empresas poderiam voltar a fazer isso, porque eu me lembro que quando lá eu entrei na RBS, eu tinha que apresentar uma vez por ano a carteira de vacinação da minha filha, né, uma vez por ano, até ela completar aquela idade. A última foi a BCG, né, depois os 7, 8 anos, e aí depois não precisam mais, né, porque depois ela já é considerada adulta. Mas eu acho que nós poderíamos voltar a isso até por uma questão de prevenção. Eu sempre tenho dito nessa parte dos animais, cachorro e gato, né, a prevenção é quase tão importante quanto uma cirurgia muito complexa que a gente faz e salva um animal. Nós tivemos um caso de um animal que ele foi atropelado, tivemos que fazer uma cirurgia reconstrutiva, as duas perninhas teve que se fazer uma baita de uma cirurgia interna, foi bem complexa. Conseguimos salvar esse animal. Se esse animal não for vacinado contra parvovirose ou a sinomose, o risco de ter uma dessas doenças, esse animal vir a óbito, é tão grande quanto o que a gente teve que fazer tudo para salvar ele com a saúde curativa. Então, a prevenção ela é muito importante. Então, os tutores têm que estar alertas, por exemplo, de gatos, a questão da FeLV e da FIV, né, que a gente atende direto essas doenças, né? Então, fazer uma vacina é prevenir, e falando em ser humano e fazendo um comparativo com os animais, é a mesma forma. É a forma de prevenir que essas doenças venham e que tenha toda aquela questão da saúde do animal, dos cuidados com ele e do custo também do tratamento de qualquer uma dessas doenças, né? Então é muito importante fazer e manter as vacinações em dia. E as famílias precisam ficar atentas também, né, doutora Nicole e Vinícius? Eu sempre digo que não adianta, porque é bonitinho, eu quero um filhotinho, meu filhinho quer um gatinho, quer um cachorrinho. Mas não basta só ter. É preciso cuidar, né? Porque, de qualquer maneira, é um outro ser vivendo na casa da gente. E precisa ter todos esses cuidados de raça ou vira-lata. Agora, nem tem mais a raça vira-lata, né? Eu acho que isso é tão desmerecedor da raça brasileira, que essa mistura tão heterogênea, né? Eu fui dar uma palestra semana passada e aí me perguntaram qual é a raça que vocês mais atendem, né? O que a gente mais atende na Clínica São Francisco, e com 2/3 dos atendimentos, de cães principalmente, é sem raça definida.
né? Então, não é animaizinhos de raça e tal, não, é tudo que é tipo de É o animais a gente mesmo, atende. eu sempre digo, vira-lata é o que está na rua, o tomba-lata é aquele que está dentro de casa, lá dentro do pátio, lá bem tratado, né? A pão de ló, como diria a minha mãe. Mas, de qualquer maneira, fica o alerta, leishmaniose. Doutora, mais alguma observação em relação à doença aí de alerta para esse povo? Enfatizar, né, que o tratamento ele não elimina, né, totalmente então o parasita, mas a gente consegue, né, controlar esses sinais clínicos, né, e melhorar e dar qualidade, né. Então a gente não consegue ter a cura definitiva, mas a gente consegue estabilizar o animal, né. Às vezes as pessoas têm um pouco, né, eu sempre dou um exemplo, né? Quem tem diabetes, né? Se tu não fizer o uso da insulina, a gente não consegue estabilizar, né? Então é a mesma coisa para leishmaniose, né? Então a gente precisa ter um controle, né? Medicações certas, porque para estabilizar e dar um conforto para esse animal. Tá certo. E manter controlado sem risco de contaminação, né? Das pessoas da casa, principalmente, né? Gente, só tem o seguinte, tá? Não saiam aí. A gente está fazendo um alerta para que a gente possa ter uma situação de prevenção. Né? Então, fiquem alertas, caso notifiquem, procurem ajuda ou informação, Exatamente. né? Eu sei que vocês lá, Exatamente. a Clínica São Francisco tem, né? Não se Uhum. recusa a dar uma informação. Quem quiser uma informação sobre o assunto, né? Enfim, Sem dúvida. E o vocês que nos dão à pode disposição. fazer, agora está chegando o verão, que é o período que vai ter bastante pulga, carrapato, pensem numa coleira que tenha um repelente ao mosquito. Isso já vai ajudar bastante. Bom, tá certo. Nossa preocupação era com a pulga e carrapato, agora vamos incluir, né, mais a leishmaniose, né? Ele nomezinho bem complicado, né? Leishmaniose.